TV Câmara, Campinas. Bom dia, gente. Eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui, agradecer pela presença. Nós vamos dar início, então, à nossa primeira oficina. É uma oficina de boas-vindas da Comissão Popular da Água e do Clima. Aí a gente vai começar aqui com as nossas... Primeiro eu vou apresentar os nossos convidados e convidadas. A dona Cícera, que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ela é do acampamento Marielle Vive, e ela veio falar para a gente um pouquinho sobre a história do seu Luiz Ferreira, que, por sugestão do MST, dá nome a essa comissão. Então, foi uma homenagem que nós fizemos ao seu Luiz Ferreira, e a dona Cícera veio contar um pouquinho para a gente da história do seu Luiz. Nós estamos aqui com o Cláudio, o Tchaca, que é da ASEMA, Associação dos Servidores Especialistas em Meio Ambiente. O Tchaca tem aí, vai falar um pouquinho para a gente do cenário nacional, da situação da emergência climática, e enfim. E o Ivan, que a gente tinha convidado, o Ivan, ele é engenheiro agrônomo, ele é uma referência na questão das árvores urbanas, e ele estuda essa questão do impacto da preservação das árvores urbanas e a questão do calor. Só que o Tchaca acabou de mandar uma mensagem que ele está... O Tchaca, o Ivan acabou de me mandar uma mensagem porque ele está com suspeita de Covid, então ele não vai poder estar aqui presente hoje com a gente, mas aí a gente segue o debate. E nós temos também a contribuição em vídeo da professora da professora Emília, que a gente vai passar também. A professora Emília também tinha um outro compromisso, nós convidamos, e a gente vai passar o vídeo. Então, vamos começando? Pode ser? Com a dona Cícera. Dona Cícera, a senhora podia, então, começar com a gente, falando um pouquinho sobre a história do seu Luiz? Bom dia a todos. O meu nome é Cícera, eu moro lá no acampamento Marielle Vive e participo lá desde 2018. Então, 6 anos e alguns meses de luta, né? Bom, primeiro a gente parabenizar a iniciativa da vereadora por ter essa iniciativa, né, da Comissão Popular da Água, do Clima, e mais agradecer pela homenagem ao nosso companheiro, seu Luiz Ferreira, né? O seu Luiz, desde que ele chegou no acampamento, ele tinha um sonho, né, que vocês viram aí no panfletinho, que um deles era voltar à terra, que nasceu na terra, viveu até um certo tempo e depois teve que vir para a cidade em busca de melhores condições de vida. Só que trabalhou a vida toda, já estava com 72 anos e não tinha almejado esse desejo. Então, ele acabou vindo para o acampamento Marielle Vive porque viu ali um sinal que ele poderia estar encaminhando esse seu sonho, né? E o outro sonho que ele tinha era aprender a ler e escrever para tirar a sua carta de motorista. Então, na época, eu era uma das monitoras que estava ministrando essas aulas com ele, e deixou uma frase bastante interessante com a gente. Nós tivemos aula na quarta-feira à noite, que as aulas eram à noite, e nós estávamos trabalhando as sílabas Gui, que é da guerra, né? Aí vamos formar frases, e a frase que ele formou é: eu sou um guerreiro, eu vou para a guerra. E no outro dia ele foi para a guerra e teve esse acidente. Incidente e assassinato, né? Que a pessoa ela estava parada numa fila
todos os carros pararam, a gente estava começando e distribuía os papéis, uma plantinha e dispensava. Mas esse cidadão, ele sai de trás do ônibus, que ele estava parado atrás de um ônibus, e avança em cima do pessoal que estava na rua. E tinha umas 200 pessoas na rua, na pista, fazendo esse movimento, que foi uma iniciativa, porque a gente estava sem água. Nessa época, nós estávamos pagando de 250 a 300 reais o caminhão de água por dia, para alimentar mais de 1.300 famílias, que é o que tinha na época no acampamento. Então, nós tínhamos que comprar água. E fomos, então, fazer essa manifestação na expectativa de que a prefeitura tivesse o bom senso, né? E, então, ocorreu essa tragédia. O nosso pensamento não era parar o trânsito, mas deixar fluir, mas entregando um panfletinho e sementes e plantinhas para quem estava passando. Bom, voltando a falar do seu Luiz, sempre foi uma pessoa bem engajada. Todas as situações que a gente convidava, ele estava presente. Ele fazia parte do setor da infra, porque lá nós estamos divididos em setores, né, dentro do acampamento. Então, nós temos 9 setores. E a infra era um dos setores que ele frequentava, que ele participava. Qual era o trabalho dele? Está faltando um barraco. Hoje é o seu Luiz, que é o outro Luiz, né, que está com a questão da água lá, mas também ajuda nessa situação. Tem um barraco caindo, então vai lá o seu Luiz ajudar a reformar aquele barraco que está caindo. Nós vamos fazer uma festa, né, agora já vou aproveitar para convidar. Dia 13 de julho, a gente está com a nossa festa junina, então vocês estão convidados. Então, vai ter a festa, já vai a infra lá preparar o espaço da infra. E o seu Luiz era essa pessoa que não faltava nas atividades dele. Estava sempre presente, não faltava às aulas de jeito nenhum. Às vezes ele chegava do serviço, já ia direto para a aula, às vezes com frio, com fome, mas ele estava lá presente. Isso, para nós, foi assim, uma lição de coragem e de querer algo, lutar por algo que se tem desejo, que se tem sonho. Eu acho que um pouco é isso. Não sei se eu deixei alguma coisa para trás. O seu Luiz poderia me ajudar e lembrar o que eu esqueci? Então é isso. Não vou me estender muito e a gente vai sair daqui com fome. Obrigada, dona Cícera. O MST propôs que a gente desse o nome da Comissão Popular da Água e do Clima em homenagem ao seu Luiz Ferreira, e é com muito orgulho que a comissão carrega o nome do seu Luiz Ferreira, que foi um lutador, que foi, infelizmente, né, foi assassinado numa luta, numa manifestação pela água, um crime de ódio que aconteceu. Então, em homenagem ao seu Luiz, eu gostaria de puxar aqui uma palavra de ordem, pode ser? Seu Luiz Ferreira, presente. Seu Luiz Ferreira, Presente. Seu Luiz Ferreira, Presente. é isso. Hoje, E sempre. hoje, E sempre. E essa homenagem também é porque nós queremos que a Comissão Popular da Água construir um espírito de organização, de movimento social e de luta popular. Essa que é uma técnica e uma tecnologia construída ao longo das lutas dos de baixo, da classe trabalhadora. Nós queremos que a Comissão Popular da Água seja exatamente isso, né? Uma organização para a gente se fortalecer, para a gente disputar as questões referentes à questão da água e do clima. Então, é um orgulho para a gente. Quero agradecer imensamente a dona Cícera e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu até queria falar mais um pouquinho, assim, lembrando que um dos lemas do MST
é plantar. É plantar água, né? Então, aonde nós chegamos, estamos plantando. Lá no Marielle, nós já plantamos muito mais de 5.000 pés de árvores. Então, vários lugares em que estava secando já deu uma boa melhorada. A gente tem assim, um cuidado muito grande, nem todas as pessoas podem estar circulando aonde tem as nascentes. Então, o seu Luiz é o único que pode ir, é o único que pode ir nesse local. Então, um dos nossos trabalhos é esse, é cuidar do planeta, cuidar da natureza, fazer plantações que venha melhorar a terra, não destruí-la. É isso aí. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o Cláudio, para o Tchaka. Acho que eu trouxe muita coisa para falar. Vou te entrar com uns 8 minutos? E Tá. aí, 10 minutos? Tá bom, 10 minutos. Bom, tem muita coisa para falar, então acho que não vai dar para fazer toda essa apresentação, né? Acho que 10 minutos, mas a gente tem que ter, pelo menos nos pontos nevrálgicos aqui dessa coisa, né? A gente está aqui, né, agradecer a Mariana, parabenizar ela por essa iniciativa da CPI, da Comissão Popular, né, em vez de uma comissão parlamentar, né, para a gente trabalhar com a água e com o clima. E lembrar que a questão da crise, a primeira coisa que pode passar, né, a primeira coisa que eu queria trazer, né, que como a dona Cícera acabou de falar, a dona Cícera, cuidar do planeta. Então a gente tem que lembrar que a gente vive uma crise planetária. E falando isso, não é que é uma crise planetária que não dá para fazer nada. Ao contrário, se é uma crise planetária, todos do planeta têm que fazer alguma coisa, né? Então aqui a gente está fazendo a nossa parte aqui. Mas não adianta cada um fazer a sua parte. É uma luta institucional coletiva. Né? Aquele velho mantra, né, que a direita hegemônica fala de cada um faz a sua parte. Não é só isso, né? Isso não vai resolver, porque eu posso parar de comer carne para as pessoas andarem de SUV ou de jatinho particular. Então não resolve. Até é uma crise estrutural. Então, a primeira coisa também, a gente tem essa crise que a gente denomina como ambiental, né, que principalmente começa com uma poluição atmosférica exagerada que leva ao aquecimento global. Também a gente tem uma poluição hídrica pesada que destrói nossos rios, nossos lençóis freáticos, né? A gente tem supressão de ecossistemas, de florestas em todo o planeta para aumento da área do capital, para produção, e a gente vai ver do que tipo de produção que eles estão tratando. E a gente vê que não é uma crise ambiental, porque se a gente fala que é uma crise ambiental, dá a entender que conhecimentos de botânica, de biologia, de química, de geologia vão dar conta dessa crise. Isso não é verdade, né? A gente vive uma crise civilizatória. Essa crise civilizatória foi por causa de um modelo de sistema que nós adotamos. Nós não, né? Nos foi imposto, a gente vive esse sistema, que é o sistema capitalista, expansionista, né? Consumista e produtivista. Esse é o grande problema da chamada crise ambiental, que estoura principalmente a partir dos anos 60, que a gente começa a ter um reconhecimento até do modelo hegemônico. A gente tem uma primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente em 72, em Estocolmo, na Suécia, onde o capital reconhece que está esgotando os recursos do planeta. Ele reconhece, ele fala isso. Depois ele mesmo recua, quando ele vem em 92 para o Brasil, a Rio 92, para quem não sabe, é Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então ele já mudou. Em 70 ele reconhece que o modelo desenvolvimentista dele estava levando ao esgotamento planetário. Em 90 eles inventaram um conceito chamado desenvolvimento sustentável, e estão pregando isso. Não, dá para desenvolver sustentavelmente, a gente não precisa mudar o sistema, é só colocar tecnologia verde, esse tipo de coisa. Então, não é uma crise ambiental, é uma crise civilizatória. Tem um nome, tem o capitalismo expansionista, que principalmente após a Segunda Guerra Mundial, acelerou muito o processo de crescimento. E esse aceleramento levou a essa crise, que está agora cobrando a fatura. E a gente está vendo que chegou antes do que estava previsto pelos próprios cientistas. Aqui no Brasil, dramaticamente, quando a gente pode ver a partir de São Sebastião ano passado, de Porto Alegre ano passado e esse ano também, mas vários outros modelos, na Líbia, em Uganda, vários lugares do mundo tiveram pessoas morrendo por causa da crise ambiental. Chamada crise ambiental, que a gente classifica como crise civilizatória. Então, se a crise é fruto do sistema capitalista, a gente tem que entender quem fez a melhor crítica ao sistema capitalista, que é Marx. Então, vamos voltar para o papai Marx,
né? Muita gente fala que ele não era ambientalista, né? A gente não pode ser anacrônico, né? Naquele tempo, a maior crise não era ambiental, né? A maior crise era as condições do trabalhador, né? A opressão que o trabalhador vivia. Então, se não ficou muito claro no texto que ele era ambientalista ou não, a gente tem que entender que ali eram crianças de 4 anos trabalhando 16 horas por dia. Então, ele tinha que lutar contra essa opressão o mais rápido possível, né? Mulheres e crianças e grávidas, não tinha nada, né? Era um capitalismo extremamente opressivo. O foco talvez tenha sido outro, mas ele está escrito lá. Né? Pode passar aí. Aqui eu gosto de mostrar essa figura, que essa figura é o capitalismo na minha cabeça, né? O capitalismo faz isso com a gente o tempo inteiro. Ele sempre fala assim, ó, você é o capitalismo produtivista. Ele fala assim, ó, tem que trabalhar um pouquinho que você vai alcançar o seu objetivo. O seu objetivo é cenoura. Você nunca vai alcançar a cenoura, porque o capitalismo sempre vai botar que o seu objetivo está um pouquinho mais para frente. É um carro novo, é um telefone novo, é uma casa na praia, é uma viagem para a Europa, nunca vai parar. Né? Você quer uma casa própria, aí você tem a casa própria, você vai ter que ter um carro zero, você vai ter que ter 2 carros, então nunca vai parar. Esse é o produtivismo que move o mundo, essa é a figura do capitalismo, né? E a classe trabalhadora correndo atrás de algo que ela nunca vai poder parar, levando o seu trabalho. Então vamos lá para Marx. Então Marx, desde o começo, ele fala, né? Quando ele fala sobre o materialismo histórico, ele conta a história da humanidade como sendo a relação natureza, ser humano, trabalho. Então, o trabalho transforma a natureza, né? O trabalho desenvolvido pelo ser humano transforma a natureza para que ele consiga ter a sua reprodução social. Então, desde o começo, ele está falando, para garantir a reprodução social, é o trabalho e a natureza. E a história nada mais é que contar como que essa reprodução social é garantida através dessas relações. Não só como é feito, como é obtido os produtos, mas como são distribuídos esses produtos. Quem é que fica, quem é que produz e quem é que fica com os produtos. Quem é que se apropria dos recursos da natureza e para quem vai essa apropriação. Será que é para todo mundo? Será que é de maneira igual? O capitalismo está bem claro. Ele atende uma pequena porção. A outra porção vai ficar com os restos. Então, não é só alienação do trabalho. É alienação também da natureza. Não estava explícito, mas estava lá. Está escrito lá. Não peguei do chão. Está aí Marx. Capital, 1, 2 e 3, está lá. Né? E falha metabólica, um conceito também que aparece principalmente no volume 3 do Capital. Falha metabólica, ele está descrevendo. Fala assim, o capitalismo não é sustentável, porque ele não respeita o tempo do planeta. Ou seja, o que é metabolismo? Metabolismo, a gente ingere energia de alguma forma, o nosso corpo metaboliza essa energia e nós conseguimos desenvolver, né, os trabalhos, crescer, né, cuidar da doença. Isso é o metabolismo. O metabolismo, a falha metabólica que ele fala é isso. A Terra recebe energia, né, principalmente mediante o Sol, né, e ele consegue produzir os recursos que nós precisamos para a sobrevivência. O capital não respeita esse tempo. Ele consome mais do que a natureza consegue produzir. Isso é a falha metabólica que Marx fala. Está lá em Marx, né? 1840, né? Já é 50 e pouco já, né? Mas ele está falando lá que tem uma falha metabólica. Ele está prevendo que vai ter uma falha, uma ruptura, né? Que vai acabar com o planeta. Ele já prevê isso, está escrito lá em Marx. Né? Ele também fala... Ele fala também nos escritos dele, né, que transformar a propriedade de bens coletivos e naturais, como a natureza e a terra, é tratar com profundo desprezo, que isso vai ser tão grave quanto apropriar-se de pessoas, como a escravidão. Ele fala que a propriedade da natureza também é tão grave quanto a escravidão era. Né? E aí, outra coisa que também, ele era produtivista? Era, tinha muitas coisas produtivistas em Marx, mas ele também fala de que tipo de produção que a gente tem que fazer. O avanço tecnológico que a gente está trazendo, que aumenta a capacidade de produção, ele está servindo a quê? Se a gente tem instrumentos tecnológicos que conseguem produzir mais em menos tempo, a gente está trabalhando menos do que a gente trabalhava? Não. A gente está trabalhando e produzindo mais e jogando mais coisa fora porque o capitalismo precisa desse expansionismo. E Marx fala contra isso. Ele fala assim, o objetivo supremo do progresso técnico não é o crescimento infinito de bens, o ter, mas a redução da jornada de trabalho, o crescimento do tempo livre, isto é, da realização pessoal pelas atividades culturais, lúdicas, eróticas, esportivas, artísticas e políticas. Então, a tecnologia que a gente está criando não é necessariamente para aumentar a produção, mas para reduzir o tempo necessário de trabalho para a gente garantir a nossa reprodução social. Isso é um modo sustentável de viver. Tá certo? Você não vai ficar indefinidamente aumentando a produção num planeta finito. Você vai diminuir a quantidade de trabalho porque a sua reprodução social não pode ficar crescendo a cada ano, a cada geração. Né? E isso que está acontecendo. Então,
Então, para finalizar essa partinha aqui, eu só queria botar uma pasta aí. Eu queria só botar o conceito da Constituição Federal. Então, para finalizar essa parte, a última, acho que tem mais um pouquinho. Aí. Então, para o pessoal que vai trabalhar com a questão ambiental, esse é o artigo básico. É o artigo 225 da Constituição Federal, né, que ele vai falar assim, todos têm o direito ao meio ambiente ecológico equilibrado. Todos. Não é apenas uma parte. Não é quem detém o poder econômico-financeiro. E o IBAMA, eu trabalho no ICMBio, né, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, junto com o IBAMA e com o Ministério do Meio Ambiente, aí tem que garantir para todos, não é para um pequeno grupo. Para todos. Bem de uso comum do povo. Então, muitas vezes a gente tem um ambientalismo exagerado, que a gente chama de preservacionismo, que acha que preservacionismo é deixar a natureza intocada para as pessoas passarem o final de semana na cachoeira. Não é isso que é ambientalismo. Ambientalismo é garantir que os recursos naturais, a natureza, não recursos naturais, a natureza vai ser apropriada do modo que ela consiga se reproduzir e garantir qualidade de vida para todos. Mas as pessoas esquecem que na Constituição está escrito assim, é um bem de uso comum. Então ela tem que ser usada. Mas como que ela tem que ser usada? Esse é o desafio que o IBAMA e os órgãos de gestão ambiental têm que fazer. Porque ele impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então a gente tem que usar, garantir qualidade de vida, mas preservando tanto para as gerações presentes e para as futuras. Então, quando as pessoas falam, e é muito comum no discurso hegemônico, eles sempre jogarem para as gerações futuras, porque eles não querem garantir o direito das pessoas hoje. Então, é para as gerações presentes e futuras. Tá certo? Então, e também mais que isso, essa pedacinho diz que o dever é do poder público, mas é também da coletividade. Então, isso dá uma ênfase à Comissão Popular de Inquérito, né? Porque é dever da coletividade. Né? Então, quando a Mariana faz essa comissão, ela está abrindo um espaço que é para a população exercer o seu dever constitucional, de defender a população, o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Porque a gente gostaria de exercer esse poder, mas às vezes a gente não vê espaço. Né? Eu, como servidor público da área ambiental, eu tenho um duplo dever, como servidor público e como cidadão. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Mas eu queria ressaltar também, para fechar a minha fala aqui, que a gestão ambiental pública, ela é pública. Porque quando ele fala que o dever é da coletividade e do Estado, ele também fala, para assegurar a efetividade desse direito, né, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Ele vai incumbir um monte de coisa, até elenquei aí, mas não é importante. É só dizer que ele incumbe ao poder público. A gestão ambiental não é para atender interesses privados, corporativos, de uma classe, seja ela agropop, né, que eles falam, né, ou então o setor do petróleo, né, ou então o setor da pecuária, que é onde mais se tira a natureza, né, é para atender a todos. Né, então é isso, o setor é público e tem que dar resposta ao público. Quando o IBAMA falou não para o petróleo lá na base... no Equatorial, na foz do Rio Amazonas, ele está falando não em nome de todos. Então, todos os ribeirinhos que ali moram perto, mas também de todos que vão ser afetados se a floresta for destruída. Então, o capital não pode se sobrepor ao direito de todos. Era isso que eu tinha para falar, basicamente. Aí. Obrigado. Obrigada. Vou só deixar também para eles verem depois, no final, Tá. se eles quiserem olhar para referendar o trabalho deles, né? Claro, Claro, pode claro. ser? Tá. Tem bastante coisa que eu não consegui nem falar, porque... Podemos Botei encaminhar para o claro que pessoal? pode, isso aí. Claro. 100%. Perfeito. Eu sou servidor público e cidadão. Tudo que eu faço é para o povo. Né? Que se eu puder ser útil para mim, tá à vontade. Muito bom. Bom, então agora eu queria colocar para vocês também, vou tentar falar em 10 minutos. Ah, é o vídeo da Emília. Vai lá. A cabeça já está... Isso. A professora Emília... Eu estou sem o currículo. Apresenta aí. Estou sem a colinha aqui. Oi. Esse vídeo que a gente vai escutar agora, ele foi feito
pela professora Emília Wanda Rutovski, da Unicamp. Ela é professora da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, e teve uma atuação muito importante na coordenação aqui do desenvolvimento das primeiras políticas públicas sobre meio ambiente na gestão do Toninho, na Prefeitura de Campinas. Ela é uma das pessoas que ajuda a formular, por exemplo, a lei da APA, que é o grande cinturão verde, aqui um dos grandes cinturões verdes aqui da cidade de Campinas, e que hoje está extremamente ameaçado, né? Então, uma pequena biografia da professora Emília. Acho que é a transmissão do computador para o sistema de som. Passam por Campinas e atravessam Campinas praticamente pelo meio da cidade, né? Uma faz parte da bacia do Atibaia, e, portanto, Mata Atlântica. Campinas, basicamente, tem duas grandes bacias, né, que passam por Campinas e atravessam Campinas praticamente pelo meio da cidade, né? Uma faz parte da bacia do Atibaia, né, e, portanto, Mata Atlântica, e o outro, o Capivari, e que é mais uma vegetação de cerrado, né? A cidade de Campinas, tradicionalmente, ao passar a linha do trem exatamente entre esses dois ecossistemas, também decide que é no ecossistema de cerrado que ela vai, na virada do século XIX para o XX, colocar o matadouro, colocar o curtume e colocar as áreas de produção da cidade, colocar depois todos os aterros sanitários, né, legais e ilegais, e toda a área de desmanche dessa cidade sempre acontece nessa região. Então é uma região hoje a mais populosa da cidade e que vem já desde Priscas Era sofrendo com o descaso, né? Acho que é um descaso que não tem muito como se explicar, mas um descaso para com o Cerrado, né, também. As pessoas não acham que Cerrado tem a exuberância da Mata Atlântica, né? Mas o Cerrado é muito bonito, é muito produtivo. Nós somos um país realmente abençoado porque não temos nenhum deserto, né? Nós temos mesmo a Caatinga ou o Cerrado, a água em lençóis profundos, né? Mas não é deserto. E aí as árvores do Cerrado não são tão compactas, elas são mais tortuosas, são diferenciadas, e nem todo mundo consegue à primeira vista ver a beleza do que é um cerrado. Mas com certeza, se você para olhar um piqui, né, a esperança de um piqui, olhar um pau-terra, olhar um pau-d'alho, são muito, muito bonitos, são muito interessantes, tem folhas interessantes, tem frutos muito interessantes, né? Bom, essa cidade com essa divisão, isso não quer dizer que a área de Mata Atlântica está melhor, né? A área de Mata Atlântica talvez não tenha, pelo poder público, colocado tantos serviços que, na realidade, deterioram o meio ambiente. Mas, por outro lado, também teve as suas matas recolhidas ao máximo possível. E, recentemente, essa política que até agora a gente não consegue de fato entender por quê, que todas as árvores aparentemente estão apodrecendo nessa cidade, né? É um mistério, tem alguma epidemia no ar que a gente desconhece, que só ataca árvores, porque mesmo os parques, que são pequenas manchinhas de Mata Atlântica, como o Bosque dos Alemães e dos Italianos, estão sendo retiradas as árvores mais velhas, mais frondosas, que é uma coisa que não faz muito sentido, né? Se você vai a outras cidades, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem árvores que já estão para fazer 400 anos, 500 anos lá em Pano, né? E elas não parecem que estão apodrecendo. Aqui em Campinas, as coitadas são dadas a extremunção a árvores de 50, 60 anos de idade, né? Isso é muito, muito complicado. A árvore,
é a melhor e a mais perfeita solução baseada na natureza. É a solução da natureza, para que a gente tenha de fato um clima agradável, para que a gente possa comer frutas que são sempre muito boas de se ter, né, como fonte alimentícia, e você sempre tem um lugar mais agradável para estar, né? Porque não faz sentido uma cidade em que as pessoas não têm um lugar para estar com o vizinho, não tem um lugar que ela possa simplesmente parar e admirar o que está acontecendo, admirar a paisagem, olhar os diversos coloridos de flores, né? Nas estações, bom, que a gente não sabe mais quando é a primavera, porque a gente em tese acabou de entrar no inverno e as paineiras estão todas floridas e eu já estou vendo que os ipês vão florir logo na sequência, né? Então a gente está aí nessa situação absurda de emergências climáticas. Eu sempre afirmo que a gente não tem uma emergência só, né? Nós temos o clima, são eventos em relação ao clima, o clima ele responde com eventos diferenciados, e quem tem emergência somos nós, né? E claro, a gente enfrenta várias emergências climáticas, porque nenhum de nós enfrenta o mesmo tipo de emergência na mesma situação, né? Então isso é muito, muito grave. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa importante de se pensar é que cada vez que você levanta o pé e abaixa o pé em algum lugar, a não ser que você esteja dentro de um barco no mar, você está em cima de uma bacia hidrográfica. E é muito importante a gente saber em qual bacia a gente está. É muito importante a gente nominar os canais fluviais, que a maioria deles não estão nominados nessa cidade. A gente conhece o Anhumas, o Serafim, que todo mundo conhece por Avenida Rosembo Maia, né? O Proença, que todo mundo conhece por Avenida Norte-Sul, né? O Córrego Oriente, que o coitado tem as suas nascentes debaixo dos cemitérios da cidade, mas ele vai encontrar ali na Norte-Sul. Com o Proença e com o Serafim, e vão formar o famoso Anhumas, né? Mas e os outros córregos pequenos, né? Recentemente, o pessoal do Jardim Miriam, por exemplo, começou a cuidar de um córrego que agora tem nome, o Córrego São Francisco, né? E o córrego onde você vive, que nome que tem? De que bacia que ele é? Como é que ele está sendo cuidado? Isso tudo é muito, muito importante, né? Porque aquilo que a gente não consegue não dar nome, não parece que a gente precisa cuidar, né? Você não cria uma relação que não é só uma relação de empatia, é também uma relação de compaixão, apesar de ser um rio, né? Uma relação em que eu não posso sujá-lo, ele tem um nome, né? Ele faz parte do lugar onde eu estou. Então, nesse país, nós fizemos com que as nossas cidades estivessem sempre próximas ao rio. Mas, diferentemente do que fazem as culturas indígenas a estar próximas de um rio, a gente usa esse fato de estar às margens de um rio para achar que rio é sinônimo de latrina, para achar que aquilo na realidade é um vaso sanitário, porque tudo a gente joga no rio. Mesmo hoje, se vocês pararem num ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus tem atrás dele um córrego, se você olhar para baixo, você vai ver que todo mundo que ficou esperando o ônibus e que mexeu na bolsa ou no bolso e que ingeriu alguma coisa, a embalagem daquilo que foi consumido está no coitado do rio. Por que isso? Afinal de contas, nós somos, nosso corpo, mais de 70% água. A gente precisa de tudo, tudo, tudo. Imagina quais são as atividades que a gente faz que não necessita água. Poucas, são muito poucas, né? E talvez ela não necessite que você ingira a água, mas você gostaria de estar com o seu corpo sem sentir sede, né? E por que a gente trata tão mal os rios? Tudo bem,
O poder público deveria nos ensinar. O poder público deveria liderar o caminho. A gente espera que o Estado faça isso, mas se o Estado não faz, talvez seja hora da gente fazer. Seja hora da gente dizer para o Estado como é que isso tem que ser feito. Está na hora da gente dizer em que cidade a gente quer viver. É na hora da gente começar a olhar para o vizinho e juntos decidir que cara vai ter o lugar que a gente vai viver. Que cara tem a bacia onde a gente tem casa. Como é que é a bacia onde eu trabalho. A bacia onde eu vou me divertir. Saber dessas bacias e trazer, resgatar essa exuberância de vegetação. Quantos municípios têm essa riqueza de poder ter, dentro do seu próprio território, cerrado e Mata Atlântica? Que riqueza que poderia ser para esse município se a gente pudesse mostrar para todo mundo essa riqueza, que a gente pudesse conviver com essa riqueza toda, né? Não só pelas árvores em si, mas também pelas frutas que elas vão trazer e para a gente poder começar finalmente a conviver com os animais todos. Por que ter tanto medo dos nossos animais silvestres? Por que todo mundo está louco para ver um leão, um rinoceronte, uma girafa e todo mundo tem tanto receio de olhar para uma capivara? Uma capivara não é sinônimo de carrapato estrela. Uma capivara pode ter o carrapato estrela, mas a gente pode também não ter o carrapato estrela, porque eu não preciso ficar no chão, na grama o tempo todo onde passa essa capivara. Isso não quer dizer que eu não possa conviver com ela. Certo? A bacia do Anhumas é uma bacia em que as capivaras residem normalmente. E não vai ser muito legal se a gente puder passear por esse rio sem sentir o cheiro que a gente sente hoje e de repente você vê uma família de capivara passeando, nadando? Isso pode ser muito legal, né? Do mesmo jeito que a gente adora ver macacos, né? Saguis, que em alguns parques e praças da cidade a gente consegue até vê-los, eles moram, né? Praça Santa Cruz tem uma família lá de sagui, está lá super feliz, né? Quem sabe a gente passa a ter muito mais pássaros, como a gente viu acontecer durante a pandemia. De repente eu moro na região central, na bacia do Corpo Serafim, e moro no 12º andar, e eu comecei a alimentar pássaros na minha janela, porque eles passaram a chegar, a cantar na janela, e em troca daquele canto mavioso, receberam alimentos, né? Então, isso não faz uma diferença, isso não vai nos fazer mais tranquilos, mais felizes, menos deprimidos, menos irados? Então, as bacias, os lugares onde vivemos, a gente tem que aprender a cuidar deles. E se o poder público não considera que esse cuidar seja necessário, é mais do que importante, é mais do que fundamental que nós, cidadãos, comecemos a cuidar disso. E que a gente possa dizer para o poder público que ele está a nosso serviço. E como é que a gente considera que ele deve fazer para que você se sinta, eu me sinta, bem e feliz no lugar onde eu moro. Tá. Pessoal, tá passando uma lista, se vocês puderem assinar para registrar a presença. Depois dessas contribuições da dona Cícera, do Cláudio e da Emília, eu fiquei com a tarefa aqui de colocar para vocês um breve relato, né, histórico das questões aqui em Campinas e explicar o porquê nós resolvemos propor essa comissão popular de inquérito da água e do clima. Então, eu queria voltar para o final de 2017. Era o meu primeiro mandato, tinha recém-impossada vereadora, né, num contexto em que eu era a única mulher na Câmara e a única mulher de oposição. Em dezembro de 2017, veio para a Câmara um projeto de lei que eu achei muito estranho.
era um projeto de lei do ex-prefeito Jonas Donizete, que alterava a lei da APA, a lei que a Emília fez parte, que foi a lei que foi aprovada durante o governo Toninho, que era a lei que protegia todos os fragmentos remanescentes de Mata Atlântica na região de Sousas e Joaquim Egídio. Essa lei proibia a supressão de todos os fragmentos remanescentes de Mata Atlântica. E a mudança da lei da APA que veio para essa casa foi uma mudança que, a partir, caso aprovada a lei, né, ficaria autorizada a supressão dos fragmentos de mata mediante o que eles chamavam de interesse público. Aqui eu sempre fico muito desconfiada de tudo que vem, né, gente? Tudo que vem do governo, do prefeito, eu fico muito desconfiada. Então eu falei, caramba, né? Agora pode. Antes era proibido suprimir fragmento, agora pode suprimir fragmento mediante interesse público. Quem diz o que é interesse público? E estudando essa questão, fui descobrir que essa mudança, a justificativa dessa mudança, era a construção da barragem lá em Pedreira, que é uma barragem que está em processo, foi questionado, enfim, não tem razão de ser, é caro, está a 1 quilômetro do município, ou seja, não teve plano de segurança. E aí foi nesse contexto que eu conheci o Cláudio, porque começamos a questionar, né? Primeiro, a mudança da lei da APA, a importância da lei da APA, que era importante manter os fragmentos, e começamos a questionar o motivo da construção da barragem. A importância dos fragmentos, e isso está em todos os documentos técnicos, que os fragmentos de mata lá na região da APA são fundamentais para que a APA de Campinas faça principalmente a recarga hídrica. Como a dona Cícera falou, água se planta, inclusive pela questão das características do solo, a preservação desses fragmentos é fundamental para que a gente consiga ter a recarga hídrica. E hoje o rio Atibaia é responsável por quase 100% do abastecimento de água na cidade de Campinas. Quando a gente foi nesse contexto que eu vou para Pedreira, né, começo a participar do movimento, conhecemos o pessoal de Pedreira, né, começamos a construir lá e questionar a barragem lá em Pedreira e a barragem em Amparo, que é um capítulo à parte, a gente teria que fazer toda uma discussão, mas a partir desse processo, comecei a descobrir que, embora não estivesse na justificativa do projeto de lei, havia também a intenção de construir uma barragem no próprio rio Atibaia. E nós construímos uma resistência junto com os moradores ali da região e conseguimos barrar a barragem no rio Atibaia. Mas, a partir desse processo da barragem, começamos, então, a trabalhar em cima desse tema, que é o tema da água na cidade de Campinas. Porque comecei, a partir, né, da pesquisa concreta e ouvindo quem já tinha experiência e ouvindo os movimentos, as lutas que estavam acontecendo, descobrimos, então, que hoje, né, como a Emília disse, o Capivari, que é uma das nossas bacias, ele não pode abastecer a cidade de Campinas porque ele foi completamente degradado, porque foi poluído, como a Emília bem disse, na região sul, né, que é a região mais populosa da cidade, onde concentra a maior parte da população trabalhadora, né, população de baixa renda na cidade. Campinas tem uma seguinte divisão: a água se capta no Atibaia e o esgoto se leva para a região sul. Então, existe aí também uma desigualdade regional, um racismo ambiental sobre qual é o papel de cada região na cidade de Campinas. Então, vou falar aqui da questão do Atibaia, que é a nossa fonte de abastecimento de água, e nós temos que preservá-la, porque estamos preocupados com o abastecimento futuro, mas temos que falar também do Capivari, que a recuperação do Capivari é fundamental, inclusive como forma de abastecimento de água, e que deveria ser uma política importante no município de Campinas. A partir daí começa a discussão do plano diretor. A cada 10 anos, a cidade aprova o seu plano diretor. Em 2017, tem início o processo de discussão do plano diretor. E no processo de discussão do plano diretor, apareceu essa ideia de que
a proposta que a prefeitura apresentou, que para o desenvolvimento da cidade, então, criou-se a zona de expansão urbana. O que é a zona de expansão urbana? A zona de expansão urbana era o seguinte, que possibilitaria, dali para frente, né, a partir daquele plano diretor, Campinas poderia ter áreas urbanas em tudo que hoje é considerado rural na cidade, mediante requisição administrativa. Ou seja, ele criou essa figura, que na verdade é uma figura que eles inventaram, né? É uma jabuticaba aí, né? Que a Campinas inventou e que depois foi exportada, porque isso está acontecendo em todas as cidades, né? Em várias cidades do interior aqui da nossa região já se criou essa ideia da zona de expansão urbana. Então foi assim, o poder público dizer, ok, pode urbanizar todas as áreas verdes. Quais são as áreas verdes? As áreas verdes são as áreas dos pequenos produtores, são as áreas rurais, né? As áreas rurais, porque as áreas verdes estão dentro das áreas rurais. Mas as áreas rurais têm os pequenos produtores, são onde estão os fragmentos de mata, são onde estão as nossas APPs, são exatamente nessas áreas que, a partir do plano diretor, que houve uma grande disputa e ela foi aprovada em 2018, se permitiu, hoje a legislação de Campinas permite a expansão urbana nas áreas rurais e, portanto, nas áreas verdes. A partir do plano diretor e a organização do setor imobiliário para disputar o plano diretor, ficou muito explícito que essa lei, a lei que aprovou a zona de expansão urbana, favorecia os interesses do capital imobiliário. Sobretudo, e aí tem uma divisão também dentro dos interesses do capital imobiliário. Já estou caminhando para a segunda parte, para a conclusão. Porque na região da APA de Campinas, que é a região de Souza, Joaquim e Egídio, onde nós temos uma área extremamente valorizada, são áreas que estão sendo destinadas a essa expansão urbana, e depois teve lei de uso e ocupação de solo, teve todo um conjunto de legislação que decorreu do plano diretor, mas são áreas que têm sido expansão de condomínios fechados, de luxo, e que utilizam os fragmentos de mata como marketing verde. Então, a ideia é, venha morar perto dos passarinhos, perto das árvores, um clima melhor, um ar mais gostoso, e isso valoriza esses empreendimentos. Quero citar nominalmente 2 empreendimentos que eu tenho citado e que eu acho que hoje são concretamente muito sério. O Santiene, se vocês pegam ali para Souzas, toda a parte da direita tinha até então fragmentos de mata ali naquela região que viraram um grande canteiro de obra desse condomínio que está sendo construído, e, inclusive, com o alvará da prefeitura se construiu um muro separando a APP do condomínio. Então, hoje, inclusive, o fluxo de vida silvestre está bloqueado e a prefeitura autorizou a construção de um muro. Outro empreendimento, Santana da Lapa, em Joaquim Egídio. Estive lá, eu e Ed estivemos lá e pudemos observar, porque havia um fragmento de mata, esse fragmento foi destruído, se criou um canteiro de obras, e toda vez que chove, desce aquela água com rejeito, com barro, com um monte de coisa, para o Ribeirão das Cabras, que é um dos afluentes do rio Atibaia. Então, esses são, concretamente, 2 grandes empreendimentos na região da APA de Campinas, que pressionam o nosso rio Atibaia, que estão destruindo os nossos fragmentos, o que é uma condição da preservação da recarga hídrica da região, e condomínios de alto luxo. Na região do Capivari, é outra característica. O que se está fazendo na região ali, na região sudoeste e na região sul? O que se faz, Campo Grande? Sobretudo no Campo Grande, porque o Ouro Verde, acho que ficou dentro do planejamento da especulação imobiliária uma fase posterior. Gente, não sejamos ingênuos, eles têm planejamento, eles têm tudo isso muito bem definido, porque quando um grande capital faz investimento, ele faz investimento com muita certeza de que ele vai ter rendimento. Qual é o plano na região do Capivari? Empreendimentos, grandes empreendimentos, então aqueles prédios de
20 andares, 30 andares, né? Sei lá, eu sou meio, né? Agora, mas com grandes empreendimentos em que você coloca para um setor da classe trabalhadora que é capaz de se endividar para morar e comprar esses empreendimentos. Isso está acontecendo também na região do Capivari, na região do Campo Grande, inclusive com muitas queimadas, muitos incêndios, qual é o método que se está para a devastação ali no Capivari? Põe fogo, o fogo queima, e depois já não tem mais mata, não tem mais fragmento, e aí o loteamento entra e faz e constrói. Então, essa tem sido a política, né? E aí, eu não vou dar para discutir todas as legislações, mas a lógica é, onde passa boi, passa boiada. A partir da mudança da lei da APA, a partir da zona de expansão urbana, onde passa boi, passa boiada, gente. E aí foi o que nós vimos. Árvores centenárias, como em Barão Geraldo, destruídas, bosques abandonados. As árvores, quando cai uma árvore, né, que leva a uma tragédia, né, que foi a morte de uma menina e de um rapaz aqui em Campinas, isso é utilizado de uma forma oportunista, como uma oportunidade do capital para fazer uma extração volumosa de árvores em toda a cidade de Campinas e sob grande impacto, né, sobre o clima da cidade, num contexto de ondas de calor, num contexto onde as pessoas que trabalham na rua, que pegam ônibus, estão cada vez mais com calor. Nós, né, que às vezes a gente está aqui, né, no ar-condicionado, mas a gente sai lá fora e está um calor absurdo. Então, nós temos esse cenário na cidade de Campinas. Quando, chegando para o final, eu apresentei um pedido de abertura de uma CPI para investigar o impacto que a Lei 207 é essa lei que foi aprovada, que permite a expansão urbana em toda a área rural da cidade de Campinas. Eu apresentei o pedido de abertura de uma CPI porque eu entendia que era necessário que se tivesse uma investigação, que essa casa, enquanto parlamento, enquanto exercendo sua função de fiscalização, fizesse uma avaliação do impacto da Lei 207 hoje. Qual foi o impacto que a Lei 207 trouxe até agora na cidade de Campinas, do ponto de vista da água e do clima, como diz a Constituição Federal, né? Se a natureza é de uso de bem comum e é dever do poder público preservar para as presentes e as futuras gerações, nós precisamos avaliar qual o impacto dessa expansão urbana sobre a água e o clima para a presente e para as futuras gerações. Mas nós não conseguimos o número de assinaturas necessário, porque os vereadores aqui dessa casa são base do prefeito, né? Eram base do prefeito Jonas Donizete e são base do prefeito Dário Saad e aprovaram essa legislação. Eu votei contra, batalhamos, brigamos, né, questionamos, colocamos todos os argumentos, mas, infelizmente, o que vale aqui não está sendo o argumento, não está sendo a ciência, não estão sendo os dados. Existe um negacionismo de extrema-direita, que é o negacionismo climático, mas existe o negacionismo neoliberal, que é o lucro acima de tudo. Então, vamos passar o rodo e vamos ignorar todos os apontamentos técnicos. E essa casa se recusou a aprovar a CPI. Diante disso, pensamos o seguinte, já que a Câmara não quer, os parlamentares não querem investigar, nós devemos investigar enquanto sociedade civil, enquanto coletivo, enquanto movimento social, enquanto movimento organizado, nós precisamos fazer essa investigação. E mais que isso, nós precisamos reagir organizadamente, coletivamente, para responsabilizar aqueles que estão colocando em risco o futuro, a nossa, né, as presentes e as futuras gerações, porque nesse contexto de agravamento das crises climáticas, no momento que a gente está tendo secas pelo todo o centro-oeste brasileiro, que nós já estamos enfrentando seca na nossa região, que nós estamos enfrentando alagamentos, chuvas né, torrenciais que causam alagamentos, que causam enchentes, nós precisamos
ter um olhar mais atento para esse fato. E precisamos entrar em embate com a especulação imobiliária, né? Para isso, nós precisamos de organização. Por isso que nós propomos a construção da Comissão Popular da Água e do Clima. A Comissão Popular da Água e do Clima é uma forma de organização, como eu disse, retomando técnicas e tecnologias históricas que são formas de organização dos movimentos sociais, que foi muito presente na luta em toda a América Latina nos anos 90, nos anos 2000. Nós queremos construir algo semelhante aqui na cidade de Campinas, e essa oficina faz parte disso. Qual que é a ideia? Nós convidamos as pessoas para serem relatores populares. Qual é o papel do relator popular? São inúmeros processos. Acho que a gente precisa fazer um planejamento de longo prazo, né? A Comissão Popular da Água e do Clima, ela tem que se construir para que ela tenha força social, para que ela tenha entendimento e para que ela consiga cumprir o seu papel. Partimos do seguinte pressuposto: a expansão urbana, ela vai desenfreada, orientada pela especulação imobiliária, ela tem um efeito sobre a vida, ela aprofunda o racismo ambiental, aprofunda as desigualdades e coloca em risco a água e o clima na cidade de Campinas. Entendo que nós estamos no momento de sensibilização, de mobilização e de compreensão. Então, a ideia dessa oficina foi que, para que todo mundo, quem está aqui, conhecesse esse contexto para a gente partir de algum lugar. Qual é o nosso plano e a nossa proposta, né? Acho que a gente poderia já ir entrando aqui um pouco para os nossos encaminhamentos. O que nós queremos daqui para frente? Nós entendemos que nós estamos nesse momento desse momento de sensibilização. Então, estamos fazendo banquinhas, panfletagens, formação. Nos propomos a fazer reunião em escola, em universidade, em associação de bairro, em comunidade, onde for nós vamos. Nós vamos em feira, estamos, né, na feira de Barão Geraldo ali, sempre lá com o pessoal que está na coordenação da feira. Fomos lá para a Pedreira também lançou, o pessoal que está na luta contra a barragem, lançou a Comissão Popular da Água. O pessoal de Atibaia, que está aqui, a NEA também, que são os corredores do Córrego do Onofre, pessoas que fazem caminhada no Córrego do Onofre e que querem cuidar do Córrego do Onofre, também lançaram lá em Atibaia a Comissão Popular da Água. Ou seja, nós estamos nesse momento em que nós estamos no momento de sensibilização para convidar as pessoas para serem parte desse processo. Qual é o encaminhamento concreto que nós queremos colocar aqui? Que nós organizemos, a partir dessa reunião, primeiro, a gente oficialize a denominação da Comissão Popular da Água e do Clima. Essa é uma mudança com relação à questão inicial, que era apenas uma questão da água. Segundo, que a gente aprove divisão de trabalho, né? Então, nós estamos propondo 3 GTs, né? O GT que seja um grupo de trabalho que vai pensar mobilização, organização, palestra, material, enfim, esse processo da gente conseguir amplificar. Um GT que pense, seja um GT técnico-jurídico, digamos assim, que possa fazer esse levantamento, essa organização. Não é isso? Foi eles que estão pensando, viu, gente? Aqui, essas são as propostas que o Ed e a Aline construíram. Fala você, vai, Ed, coloca aí. Vamos quebrar protocolo aqui. Fala aí. Oi. Tá. É o primeiro GT de mobilização. Um segundo GT que é técnico para avaliar os impactos da 207, dos crimes ambientais que são cometidos aqui na cidade de Campinas. E um segundo também o terceiro que está em contato com os outros dois, né, para ter um trabalho ali transversal entre os GTs, que seria para pensar aí o jurídico, ações e medidas que a gente poderia fazer para ter um freio de emergência na devastação aqui da cidade. Exato. Então, nós queremos propor essa divisão em 3 GTs, sabendo que... Alô? 3 GTs...
Seria, sim, pessoas que vão trabalhar na gente fazer o levantamento, né, do impacto da bom, eu vou colocar a proposta inteira que eu acho que vai ficar mais fácil de construir. Então, nós queremos propor essa divisão de trabalho, mas lembrando que o processo, isso que a Emília falou, é importantíssimo. O mais importante é que como que as pessoas vão se engajar, se elas tiverem consciência. Então, também nós queremos que seja uma provocação para as pessoas pensarem sobre a bacia do bairro, como que está a situação do bairro, como que está a situação, por exemplo, das áreas verdes, quais são as matas, né? Ontem eu fui lá, a Luísa está aqui, né? Fomos lá e a Luísa comentava que a mata do Quilombo, ali na região lá do Guará. Olha, a mata do Quilombo está sendo cercada por empreendimentos imobiliários. Que a vizinhança precisa olhar para a Mata do Quilombo. Qual é aquela história? Qual é o estatuto jurídico da Mata do Quilombo? Quais são as leis que preservam a Mata do Quilombo? Né? Então, um pouco a gente quer fazer uma provocação de uma consciência ambiental a partir... Como, por exemplo, tem aqui o pessoal lá do Jardim do Sol, que está cuidando, né, os moradores do Jardim do Sol, que estão organizando e mobilizando para cuidar do bosque do Jardim do Sol, que estava abandonado, dentro dessa ideia que a Emília falou, que, na verdade, as árvores urbanas são abandonadas e depois se passa o trator tirando fora com grande impacto. Então, a Monja Tchoren está aqui, ela é da Associação do Jardim do Sol, lá em Barão Geraldo, e eles estão organizados, fizeram uma manifestação aqui na Câmara, inclusive, para defender o bosque. Então, é um processo de tomada de consciência coletiva sobre as nossas árvores, as nossas matas, os nossos rios, isso que vai dar força para a CPI. O que nós queremos? O ano que vem, nós temos uma proposta de que o ano que vem, a partir do trabalho, a gente construa o que nós chamamos de Tribunal Popular. Qual que é a ideia do Tribunal Popular? A ideia é que a gente, o ano que vem, construa uma sistematização, uma organização dos impactos da lei da expansão urbana sobre as áreas verdes da cidade de Campinas, o impacto da devastação das árvores, né, das nossas árvores urbanas, e que a gente faça um julgamento da prefeitura. A ideia do Tribunal Popular foi muito presente, né, como eu disse, são tecnologias de mobilização, e foi muito, na década de 2010, se teve um movimento muito importante, que foi o Tribunal Popular e o Estado no Banco dos Réus, que aconteceu em São Paulo, onde os movimentos sociais, sobretudo os movimentos negros, movimentos periféricos, as Mães de Maio tiveram um papel fundamental, fizeram um espaço de denúncia dos crimes do Estado contra, sobretudo, a juventude negra em São Paulo. E essa foi uma denúncia que foi feita e um julgamento dos crimes cometidos pelo Estado. Então, é uma forma que nós estamos propondo para a gente chamar a atenção da sociedade, que possibilite a nossa organização para que a gente possa apontar os crimes ambientais que estão em curso na cidade de Campinas. Tudo isso tem sido acionado, o Ministério Público tem sido acionado, todos os canais institucionais têm sido acionados, mas, infelizmente, as instituições se recusam a entrar de frente e a comprar briga com o elemento aí da especulação imobiliária, enfim. Então, a lógica de onde passa boi, passa boiada, está valendo. A nossa ideia é que nós, enquanto sociedade, possamos coletivamente fazer esse processo, né, de apontar os efeitos e que a gente possa, a partir daí, fortalecer a compreensão da consciência ambiental e também da consciência de organização popular da população de Campinas. Para concluir, tem uma outra proposta, que é a gente fazer em novembro uma plenária da Comissão Popular da Água e do Clima, em que, a partir do desenvolvimento inicial dos trabalhos dos GTs, a partir da ideia da construção de um tribunal popular, é uma proposta que nós temos que avaliar, mas que a gente faça essa plenária em novembro desse ano, para que a gente possa organizar o que seria esse Tribunal Popular e os próximos passos. Então, são essas as propostas. Então, encerro por aqui, e aí a palavra está com vocês, sugestões, críticas, enfim. Obrigada.
Gente, quem quiser falar, levanta a mão, por favor. E aí a gente vai só pedir para que use o microfone, porque a reunião está sendo gravada e a gente precisa garantir um bom áudio também da intervenção do plenário, que é fundamental. Desligou. Acho que não está ligado. Ele foi lá ligar, tá baixinho. Tá ligado? Alô? Está funcionando. Tá funcionando. Primeiro, eu agradeço a informação e a participação e a ajuda para vir aqui. Meu nome é Graciela. Eu primeiro queria saber quantos minutos eu tenho para ser sintética e dar possibilidade... Pode ser 3 minutos? Pode ser. Faz ser o que eu puder. Mais ou menos. A gente não quer cortar a fala de ninguém, mas... Tá, não, mas vou tentar sintetizar. Tá. Então, eu acho que a proposta aqui é produto de vários movimentos coletivos que vêm acontecendo faz muitos anos. Eu moro em Campinas, no bairro Guará, desde 1991. Eu me apaixonei pelo Ribeirão e estou arcando com as consequências dessa paixão e da irresponsabilidade criminosa das autoridades. Vamos começar a nomear como corresponde. Até morto teve na enchente de 2002, fevereiro de 2002. Nossos direitos foram sempre violentados, agora com total impunidade e desmascarados, não? Mas até o dia de hoje a gente tem toda uma série de dificuldades que tem a ver com uma burocracia, uma deconstrução dos organismos que cuidavam do Ribeirão. Eu fui a primeira e depois se juntaram 3 bairros para enfrentar as situações de enchente de fevereiro de 2002. Pedi a máquina, a draga nunca tinha sido passada, então esse é um exemplo do descaso, mas até agora o que tinha vindo sendo efetivado, tinha sido efetivado por organismos municipais e estaduais, como o DEE, para cuidar dos rios, não existe mais. Essa é a gravidade da coisa. Eu me dediquei a pesquisar, deixei meu trabalho do lado para não adoecer e fui ativa, que é a única forma que eu entendo de não adoecer. Então, esse chamado à coletividade, à conscientização, eu sumaria a possibilidade de fazer entrevistas que sejam veiculizadas através de áudios, que isso impacta, permite uma unidade de todas as vozes, cada um com sua experiência pessoal e grupal e coletiva. Que acho que já estamos na hora, não, de fazer isso e somar a essas propostas, tecnologias como teatro do oprimido, dramatizações, etc., e divulgar um atlas que foi feito, que foi bloqueado digitalmente, que eu pedi para desbloquear através de certos esforços das pessoas que participaram desse atlas socioambiental do Ribeirão Anhumas, e que, apesar de ter sido feito faz anos, vigora. Então, pode entrar na internet, ver se já está disponível, e para estar disponível, se não, eu me ofereço a novamente fazer o pedido, mas o que me falaram que já está disponível, eu não tive tempo, porque o tempo, para mim, é muito escasso hoje em dia, mas estou me voluntariando para colaborar no que eu puder. Tá bom? Obrigada. Acho que tinha algumas pessoas inscritas. Você faz as inscrições, né? Bem, bom dia. Eu sou o Tonhão Broder, sou da direção do Sindicato Metalúrgico e parabenizo a nós por essa atividade, que não é uma atividade qualquer, né? A gente, há uns anos atrás, via o movimento climático, o movimento ecológico, como uma coisa de pequeno burguês, né? Hoje,
Não, essa é uma realidade, né? Hoje a gente está vendo que isso tem muito a ver conosco diretamente, né? A fala da companheira do vídeo aí mostra aquilo que a gente já tem pensado e falado em alguns momentos, a necessidade da gente chamar para nós a responsabilidade das mudanças, das transformações que nos interessam. Porque as mudanças e as transformações que interessam ao outro lado, que interessam a outra classe, estão acontecendo no cotidiano, porque eles trabalham com a objetividade deles, né, com a perspectiva do capital, seja ele imobiliário, seja ele industrial, seja ele banqueiro, seja ele qual for, eles trabalham com a expectativa deles e manipulam todo o processo para que isso venha a acontecer e ter resultado de acordo com as suas necessidades. Nós precisamos entender isso e chamar isso para a nossa responsabilidade. Por isso, essa ideia de construir aqui a comissão e fazer com que a classe trabalhadora, no seu conjunto, entenda a importância e a necessidade já um pouco tardia de fazer esse movimento, porque nós estamos vendo aí no cotidiano o que está acontecendo com o nosso planeta. As reações estão vindo a todo momento, né? O Sul está mostrando, o Norte está mostrando, o Centro-Oeste está mostrando, o mundo está mostrando que o planeta está aguçando. O planeta não está resistindo a tanta brutalidade. Hoje, a gente entende também um pouco os nossos ancestrais, a relação que tinha com as florestas, com os rios, né? Não era à toa. É porque isso tinha uma relação com a vida. Concretamente, hoje, a gente pode falar com uma certa tranquilidade que a convulsão humana que estamos vivendo, a falta de expectativa, a falta de relação, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de solidariedade, de relação, ela tem a ver com esse distanciamento, né? Cada vez mais você corta a raiz de uma árvore, você mata a árvore, né? Com o tempo ela vai cada vez mais secando, ela vai cada vez mais se fechando em si próprio. Isso também acontece com nós, seres humanos. A partir do momento que a gente vai perdendo a relação com a natureza, a relação com a origem da vida, a gente também vai ficando totalmente perdido das nossas próprias ações. Então é preciso fazer esse resgate. Acho que esse é um movimento que tende a dar certo e que nós temos que jogar toda a força para que ele possa acontecer, companheirada. As propostas estão colocadas, eu acho que tem possibilidade, tem espaço para isso, e nós precisamos, de fato, para concluir, chamar a responsabilidade para nós, porque eles estão fazendo a tarefa deles. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Mariana, pelo convite aqui, por esse evento, cumprimentar a mesa, todas e todos os presentes. Então, Mariana, a proposta, então, hoje aqui seriam 3 GTs, né? Eu entendo que o primeiro, de comunicação, ele seria também de participação, né? Então, as informações que nos chegam aqui nas falas das companheiras e companheiros é de percepção no seu bairro, de rios sendo lesados e a natureza sendo invadida, né? Você traz uma necessidade também, inclusive a fala da companheira no vídeo, de trazer para as pessoas a importância de se preservar, de se cuidar, né? Então, acho que esse GT, primeiro, ele ajuda esses dois caminhos, né? De ouvir e de propor comunicações. O segundo técnico, Mariana, eu queria me dispor se eu puder contribuir, que eu vejo que é muito válido os urbanistas, né, os técnicos de meio ambiente e também social, que é que eu me incluo, né? Então, a partir da informação de que há um espaço sendo ameaçado, um espaço natural sendo ameaçado, então é interessante se observar a natureza, a questão urbana e também social, né? Então, se tem um diagnóstico disso. E eu vejo os 3 GTs muito juntos, porque a partir dos dados técnicos, a gente pode verificar como está a legislação, né? Porque os técnicos da prefeitura, que aprovam o empreendimento imobiliário, eles se baseiam na lei. Então é possível a gente verificar se eles estão
cumprindo a lei? Eu acredito que sim. Acredito que o problema é a lei, né? E não o olhar técnico ali dos servidores, né? E então eu parabenizo, né, a proposta do GT e quero me dispor. Obrigado. Eu só complementar um segundo sobre o tema da lei. Eu acho que chegou a hora da gente copiar, entre aspas, a legislação da Bolívia. A natureza é viva e tem seus direitos. E eu voto por essa possibilidade de construir essa proposta. Boa. Você primeiro? Ah, tá bom. Aí depois aqui, ó. Bom dia. Obrigada, Mariana, de estar aqui de novo. Eu sou de Atibaia, também sou do PSOL e faço parte da expedição pelas margens do córrego do Onofre. À luz do trabalho da Mariana, que a gente vem seguindo esse trabalho tão importante e necessário, a gente já conseguiu instituir a Frente Popular em defesa da água e do clima. Já fizemos algumas ações, porque o córrego do Onofre faz um trabalho de mobilização e conscientização há mais de 2 anos. E isso refletiu numa questão muito importante, que ele deixou de ser anônimo, e agora todo mundo conhece o córrego do Onofre. Tanto a parte bonita dele ainda, que é a parte alta, como a parte que vem sendo extremamente atacada com poluição a céu aberto, mas Atibaia depende das águas do Onofre para captar água, para abastecer a cidade, e também capta do rio Atibaia. Então, a gente não vive uma situação diferente. A questão do avanço do mercado imobiliário há 10 anos que vem devastando a natureza. Inclusive, Atibaia já foi o 2º clima melhor do mundo, já foi o paraíso quase possível na Terra, e agora não é essa a nossa realidade. Então, é muito importante estar aqui, porque quando nós chamamos essa reunião, que teve como resultado a frente, vários movimentos sociais e coletivos participaram, e nós estamos aí caminhando para CPI também, que é muito importante. E o mais importante é que o Onofre, esse movimento que começou tão tímido, agora é reconhecido lá, porque ele não pode ser um rio que deságua nas águas do Atibaia com a sua inteira poluição. Então, a gente tem que ter, além de tudo, esse compromisso, né? A gente não pode fazer com que ele vire mesmo um corredor de esgoto para prejudicar as demais bacias. Então, acho que é esse o nosso recado, que nós estamos juntos, tá? Obrigada. Obrigada. Prazer em conhecer a mocinha que me escreveu umas 5 vezes. Participe, participe. Estou aqui por sua causa. Não esquece, Renata. Com 63 anos, eu tenho que ser lembrada. Obrigada, viu, por ter escrito. Meu nome é Renata. Quem eu sou? Sou uma cidadã, gente. Não participo de local de nenhuma instituição, infelizmente. Agora, recém-aposentada. E eu sempre pensei, enquanto eu trabalhava aqui em Campinas, eu estou desde 1971 aqui em Campinas. Campinas, quando a gente olhava fotos do começo do século retrasado, a gente via, nossa, como Campinas era, né? Aí a gente vê do século passado, a gente fala, nossa, como Campinas ficou. E agora a gente vê fotos de agora, a gente fala, meu Deus, vamos morrer tudo, né? Então, é uma degradação imensa e muito rápida. Primeiro com os fazendeiros, né, que derrubaram tudo
e fizeram uma terra do café aqui. E segundo, agora a gente está tentando manter o restinho que sobrou. E a gente está sem tempo. Não tem tempo. E nós não estamos brigando com a pessoa que está comprando o seu lote de terreno lá dentro do condomínio. Condomínio. Não existem condomínios. Condomínio é quando eu compro um lote de terreno ou um imóvel e sou dona de parte das outras coisas, como é em prédio. O que a gente está vendo são bairros fechados, com muros, cerca elétricas e muitos guardas. E esses bairros são bairros, como onde vocês todos moram. E esses bairros estão se formando em volta de pequenas ilhas, aonde, como você disse, os animais não conseguem atravessar, né? E então esses bairros cercados com muros, desde quando Campinas teve isso? Com cerca elétrica, com guardas. Se vocês quiserem entrar naquele bairro, nem eu que sou moradora de um consigo entrar às vezes. Seu cadastro está desatualizado, eu não sou moradora, né? E por que eu fui lá? Eu não fui lá, eu fui lá porque eu gosto de mata. Eu cheguei lá e milhões de gente estava vindo atrás. E segurança. Eu morava perto do Jardim Olina, todos os meus vizinhos foram assaltados, e antes de ser assaltada, ou eu ia para prédio, ou eu ia para condomínio. E aí, lendo, eu descobri que não existia condomínio. Não existem condomínios. E a área jurídica, ainda estou com um tempinho, a área jurídica é que pode se contrapor à área jurídica de uma grande construtora, de uma grande incorporadora. Não pessoas físicas, eles são muito poderosos. Antes de passar para a próxima pessoa, só dar um informe que a gente vai passar novamente uma lista, mas essa lista é a lista dos grupos de trabalho, para quem já quiser colocar aqui o nome, que grupo pretende participar. Eu coloquei aqui do lado também 1, 2 e 3, que são as 3 propostas de grupo de trabalho, para quem quiser já colocar o seu nome aí à disposição. Pode ir? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Davi, faço parte do coletivo Juntos e também construo o Mês Pessoal. Queria saudar a mesa, enfim, e todo mundo que está aqui num sábado de manhã disposto a construir uma luta, né, pelo meio ambiente. Queria fazer um resgate, principalmente dos povos originários. Eles têm uma maneira diferente de lidar com o território, né? A lógica capitalista é muito de usar o território, e os povos originários eles subvertem essa ordem, né? É uma ordem de ser território. E eu acho que é um pouco desse sentido que a gente precisa ser, sabe? Os eventos climáticos extremos estão cada vez mais virando rotina, né? Não são mais acaso. E se há pouco tempo atrás falava assim, porque os nossos netos, porque nossos filhos, é a gente agora. Agora chegou o momento, a gente está pagando essa conta e não à toa que o que vem acontecendo, tanto em São Sebastião, no Rio Grande do Sul, enfim, e que está se desenhando para acontecer aqui em Campinas mesmo, é um projeto da extrema-direita e aqui em Campinas do Dário. Então, assim, não são coisas do acaso que a cidade está sendo loteada, que cada vez mais tenham esses ataques, tanto as brigadas de incêndio, porque aqui em Campinas apagar fogo é crime. Aqui em Campinas é tudo loteado para os empreendimentos, enfim, cercando, né, a natureza, o espaço. Então, porque a extrema-direita, e aqui em Campinas o grande defensor da extrema-direita é o governo Dário Saad e a sua base, se insere numa lógica do sistema capitalista, que é o sistema da morte. Então, eu acho que também quando a companheira vem aqui e traz a experiência da MST, de que quando tem esses movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, não é uma questão só de produzir alimento, de produzir, enfim, um produto, mas é de devolver a vida para aquele local. Voltar a nascer água naquele local, voltar a ter vida, sabe? Então, acho que eu queria saudar muito essa experiência da Comissão Popular. Eu acho que a gente, enfim,
vive numa sociedade, beleza. Eu acho que a gente vive numa sociedade também muito fruto dessa falácia neoliberal de que a situação do meio ambiente está assim porque a gente usa muito canudo de plástico, porque a gente usa muito copo descartável, que assim, beleza, a gente tem que reduzir, mas isso é muito mínimo perto das grandes indústrias, do latifúndio, do agro, né, que não é pop, enfim. Então, acho que o neoliberalismo, e, enfim, é uma lógica que está dentro das escolas agora, também com o novo ensino médio, individualiza processos que, na verdade, são coletivos. Então, a minha geração tem uma ansiedade climática muito grande. A gente não sabe como que vai ser assim, se a gente vai ter um futuro que a gente possa viver saudável, que a gente vai ter água, sabe? Então, eu acho que é muito importante esse movimento da Comissão Popular da Água. Queria chamar todo mundo, assim como eu, assim, para ser relator e, enfim, entrar nos grupos de trabalho, porque o futuro não espera, assim. Ou a gente se movimenta agora, ou não vai ter amanhã, sabe? Não é mais, os nossos filhos, enfim, não vai ter a gente mesmo. Então, acho que é lutar contra esse sistema, que é um sistema da morte, e, enfim, lutar pela vida, a água e o clima. Direto? Oi, gente, eu sou... Tá. Eu sou uma índia sem tribo, eu sou argentina, moro no Brasil faz 39 anos, faz 19 anos que eu moro numa chácara, no fundo dela eu tenho um córrego sem nome, a região eu chamo ela Triângulo das Bermudas, fica entre Parque Jambeiro, Anhanguera e Magalhães Teixeira, né, o anel viário. E eu falo que sou uma índia sem tribo e me sinto muito vulnerável porque eu não queimo, eu preservo. Meu poço caipira secou, tive que fazer outro poço. Junto a animais abandonados, às vezes. E eu tenho tremor essencial, não é Parkinson, mas é parente. Né? E fico nervosa quando falo em público. E aí eu preciso ajuda e assessoramento, porque eu não tenho família, não tenho descendência. E eu quero preservar essa área, porque preservo os animais que eu posso, alimento com bananas, com frutas e o que dá. E me sinto, como esse companheiro falou antes, né? É proibido se queixar da fumaça, que todos os meus vizinhos queimam, me faz muito mal para a saúde, né? Eu tenho problema respiratório. E a vulnerabilidade da natureza eu sinto, né? Eu cultivo, tinha um orquidário que sobrevive a duras penas, e eu gostaria de preservar e legar essa área futuramente e saber qual é o nome do meu córrego. Gente, só falar uma coisa, as pessoas se apresentarem para a gente ir se conhecendo, né? Porque a gente falar o nome para a gente ir se conhecendo, né? Meu nome é Maria. Bom dia, meu nome é Ricardo, né? Petista, vim a convite do pessoalista aqui, meu parceiro. Então, sou da região do Campo Grande, moro ali, né, no Cosmos, né? Então, estou achando bem interessante essa reunião, por quê? No momento, Mariana, que você inserir a população na sua luta, na sua briga, que é a briga de todos, vai fluir. Isso que eu tenho sempre falado com meu parceiro. Do momento que, desculpa da expressão, você é o amendoim e o pessoal é a ramificação, aí você vai ter grande conquista lá
com os opositores, vamos dizer assim, né? Porque hoje, na realidade, eu mexo na área da construção civil, eu vejo que o interesse, o business, é muito forte, né? Região de Barão Geraldo, trabalhei em vários condomínios, Alphaville, e assim vai. Então, o que acontece? Hoje, para você lutar sozinha, através desse mercado financeiro que é muito forte, é complicado. Mas no momento que você inserir a população, inserir essa galera na sua luta, eu acredito que grandes conquistas vão ter. Do momento que você ficar sozinha falando, não vai ter, acho que o sucesso vai ser inválido, né? Mas eu estou bem positivo a respeito dessa comissão, que é bem legal. Ainda bem que para tudo é o momento. Eu acho que o momento é agora, né? O pessoal lutar, agarrar com unhas e dentes isso aí. Estou disposto a contribuir, tá bom? No que der e vier. E vamos para cima. Acho que essa comissão aí, acho que agora é o momento que, quando a população está mobilizada, né, igual aconteceu com esse PL do aborto aí, quando a população inseriu, eles frearam. Então, a mesma coisa vai ser na comissão aí da água e do clima. Tá bom? Obrigado a todos aí, tá? Bom dia a todos, eu sou José Cláudio, sou professor de História e atuo como agente educacional há 12 anos na Fundação Casa. E parabéns, Mariana, pela iniciativa, e eu acho que tem sim como dar certo. E eu queria só contribuir com a experiência que eu já tenho lá na Fundação, que eu acho que a gente poderia levar para essa comissão, que seria na parte educacional, né? Não sei se vocês viram aqui, eu estou com a camiseta do meu projeto lá na Fundação, e lá eu desenvolvo o projeto Aquaponia em Casa, né? E é uma coisa que é fantástica, porque eu tenho lá um ambiente que eu tenho 1.400 litros de água, e eu consigo produzir alfaces todo ano com aquela água, sem ter que utilizar outra água, diferente do que a gente faz quando vai produzir no solo. Então, eu queria, acho que, contribuir nessa linha aí, mas na área da educação. Tá bom? Obrigado. Bom dia ainda, né? Meu nome é Naná, eu sou professora de História aposentada, sou sambista aqui em Campinas também, e sou campineira, né? Há 59 anos eu resido aqui em Campinas. E percebo que muita coisa mudou, né, na questão do meio ambiente. Eu cresci no bairro que a gente chama de bairro do Castelo, que junta com Guanabara, todo aquele pedaço, justamente na Rua do Bosque dos Italianos. Eu estudei naquele bosque, né? E, apesar do bairro ser um bairro de classe média, média alta, inclusive na época, exatamente essa rua em frente ao Bosque dos Italianos era uma rua onde tinham os cortiços. Tinha as casas de frente e, no fundo, tinham os cortiços, né? Onde ficavam 3, 4, 5 casinhas, né? E onde você tinha ali uma população negra, minoritária, mas muitos brancos pobres, né? A gente cresceu por ali. E a existência daquele bosque, na minha vida, foi assim, essencial na minha infância. Uma coisa fantástica. E quando vocês relataram aqui o que está acontecendo, né, com os bosques, de modo geral, a falta de cuidado, de preservação, que está fazendo árvores que poderiam viver muito mais, né, serem cortadas, realmente mexeu comigo, mexeu com a minha memória afetiva. Mas o que eu queria falar também é que existe essa intenção, né, de, no mês de novembro, fazer uma ação, né, dessa comissão aqui que está se formando a partir dos GTs, que vão estar organizando tudo de uma forma mais objetiva. Eu gostaria que por ser o mês de novembro, ser um mês onde a gente tira muito um espaço, né, para se discutir a questão racial, né, que a gente tenha, pela primeira fala, né, do Chaka, né? Chaka. Isso. Que relaciona muito essa questão ambiental
com o capitalismo, com a crise do capitalismo, e a gente sabe muito bem que o racismo ambiental é algo muito forte, mas que é algo que eu acho que precisa ser trabalhado de uma forma mais profunda, mais objetiva, para a gente estar trazendo o movimento negro, né? Uma coisa somos nós, pessoas negras aqui, nos representando e falando sobre isso. Outra coisa é você trabalhar uma conscientização do quanto o movimento negro precisa participar dessa discussão, né? Para que a gente tire realmente essa história de que o movimento ecossocialista era coisa de burguês, tudo ficou para trás, né? Para que a gente chegue nessa compreensão e traga essa compreensão para o coletivo do movimento negro. Então, eu acho que a gente precisaria de uma mesa com tempo, né? Eu precisaria te ouvir muito mais, né? Com tempo, para a gente estar discutindo tanto essa luta da comissão, que é algo que vai no sentido de ser anticapitalista e ser antirracista também, para a gente aprofundar na questão dos dados, do quanto esse racismo ambiental, né, nos oprime enquanto pessoas negras, do quanto isso dificulta a nossa vida, né, não só no cotidiano, mas fazer um resgate histórico, inclusive aqui em Campinas, de como essa população negra foi sendo jogada para áreas mais periféricas, né, com o avanço da especulação imobiliária na cidade, enfim. Eu gostaria que tivesse um momento de uma mesa que chamasse toda essa discussão de uma forma mais profunda, que a gente tivesse tempo de se debruçar nisso, para poder fazer a conexão maior com essa questão da CPI. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Pode. Volta para a mesa. E não esqueçam também de assinar a lista com os GTs, né? O debate é importante, ação também. Bom dia a todos. Eu vou levantar no cantinho que eu quero ver a cara de vocês, peraí. É ruim ficar falando para frente, né? Meu nome é Luísa. Como cidadã, eu sou engenheira ambiental. E eu fico bastante aliviada, sabe? Porque eu vejo os movimentos acontecendo e eu fico meio engessada. Assim, o movimento que eu digo, né? A agressão ao meio ambiente acontecendo. E a gente fica meio congelado sem saber como agir, né? Então, ver um movimento desse que a gente pode ter uma rede de atuação me deixa aliviada. Então, como engenheira ambiental, eu fico à disposição, inclusive, para o GT técnico. E aí eu trago também algumas sugestões, se já couber aqui nesse espaço, né? Campinas, por mais incrível que pareça, ela é uma cidade que ela é referência ambiental diante de todo o país. É uma triste realidade, mas pelo menos a gente está sendo um mínimo de referência, né? Nem que seja do que está sendo da teoria, vamos dizer assim, porque as teorias elas são boas. E todas as vezes que eu tenho participado dos movimentos, né, que eu tenho participado aqui de audiências públicas, principalmente, a maior questão que é levantada é que não é executado aquilo que se planeja. Então, a gente tem um monte de política pública muito legal que não está sendo, de fato, executada, né? Então, a minha sugestão seria... eu não sei, eu devo morar num conto de fadas, né? Eu não gosto muito do diálogo que a gente fala de luta, porque parece que nós estamos em lados opostos. Eu gosto de acreditar, como ser humano, que as pessoas agem não contra o outro, mas muito mais em benefício a si próprio, né? Eu não quero matar você, eu não quero destruir o outro, mas eu estou fazendo algo por mim, né? Então, parando para pensar, estamos todos trabalhando por nós próprios, né? Por aquilo que a gente acredita que é o melhor. Então, diante desse cenário, eu gosto de imaginar uma possibilidade em que a gente consiga articular as políticas públicas que já estão presentes, e eu vou citar aqui o mais recente que eu participei, que foi o PLAC, né, que foi o Plano Local de Ações Climáticas, que vieram com super propostas aí pelos planos de 25 anos, e o que mais me chamou atenção dentro desse PLAC foi, sim, também o racismo ambiental, né, que todos os mapas que são apresentados dos impactos ambientais em Campinas,
acho que eram 7 ou 9, se eu não me engano. Escassez hídrica, enchentes, ondas de calor, assoreamento do rio. Todos esses mapas, quando são colocados um sobreposto aos outros, obviamente, as regiões periféricas são as que estão em situações de vulnerabilidade de todas as questões que, enfim, já estão previstas, né? Então, a prefeitura já expôs ali que em 25 anos tudo isso vai acontecer. E ali tem ações planejadas, né? Então, seria interessante que nós todos pudéssemos articular com as leis que já estão dispostas, né? Já que estão aí, já que existe uma intenção, já que somos uma referência municipal, que a gente consiga caminhar com isso. E aí, quando a gente fala sobre águas, essa semana eu participei aqui também do... Ai, vai me falhar, da Frente Parlamentar Ambientalista. E aí o Raul estava do meu lado e ele falou assim, quando a gente fala em água, primeiro de tudo a gente precisa tirar o lixo de cima. E aí eu venho aqui também com um papel de empreendedora. Hoje eu trabalho com a Guaraipo, que é um negócio que é voltado para a gestão de resíduos, com foco em resíduos orgânicos, né, da parte de compostagem. A gente oferece serviço de compostagem por assinatura. Mas, enfim, a gente consegue perceber que a gente tem uma situação bem grave com relação a águas quando a gente olha a quantidade de lixo que está sendo disposto e jogado. Perdão, eu empolguei aqui, já vou finalizar. Mas sobre o projeto de mobilização, eu acredito muito na educação como mobilização. Quando a gente expõe as crianças, automaticamente os pais são convidados a participar da discussão. Eu fico à disposição também para o GT1, eu até coloquei o GT1 e 2, porque como engenheira eu estou à frente da parte técnica, mas como empreendedora e como educadora ambiental, eu também gostaria de participar da parte de mobilização com vocês. Tá bom? E aí tenho várias sugestões aí de mobilização e obrigada mais uma vez aí por estarmos todos aqui hoje. Obrigada por esses momentos a mais que me dão. Eu não somente vou apoiar a proposta de... Teu nome é? Naná. Orixá Naná. Mas também eu vou colocar uma questão que foi votada na última conferência de meio ambiente municipal, estadual e a nacional, que é os catadores de material reciclável como agentes populares de educação ambiental fundamental. Mulheres negras, pobres, marginalizadas, maltratadas e torturadas pelo poder público municipal. Uma vergonha. E o outro tema fundamental dentro do que você coloca, que a ancestralidade das culturas negras vindas do continente africano sintetizaram nas religiões de matriz africana o cuidado com a natureza através dos orixás. E isso deve ser compreendido na sua profundidade, porque essas comunidades religiosas de matriz africana sabem que o ser humano e que o grupo e que o coletivo é parte da natureza. Não somos opostos nem complementares, somos natureza. Como falou o companheiro, acaba a natureza, acaba a vida da gente. Só isso. Obrigada, Graciela. Eu vou passar a palavra para a dona Cícera, então, para fazer sua consideração final. Acho que, mais uma vez, agradecer por essa iniciativa. A luta pela água já é uma luta do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, só para falar que a gente está junto nessa luta. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Agradeço muito ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, por tudo que fazem nesse país, né? Mas também pela presença, e quero agradecer também ao Marielle Franco por estar aqui. Tchaka? Bom, também gostaria de agradecer demais a Mariana por estar proporcionando esse espaço de fala, para a gente estar podendo trazer aquela luta que sempre foi nossa, né, da carreira de especialista de meio ambiente,
Primeiro, nós estamos em greve, a partir do dia 1º de julho, IBAMA e ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente estão em greve por intransigência do atual governo, infelizmente, que falou que o foco era a questão ambiental, mas infelizmente não está sendo. Só queria, então, fechar assim, um rapidíssimo comentário sobre o que o Tonhão falou, quando a gente está perdendo as raízes com o meio ambiente. Isso é um projeto. Alguém acabou de falar, né, que a natureza e o ser humano não são apartados, são uma coisa só. A gente é natureza. E os povos tradicionais nos ensinam isso. E eles têm uma palavra bonita para perder esse envolvimento, que é a matiz do capitalismo. Chama-se desenvolvimento. É isso. O capitalismo é isso. Desenvolvimento. Querem tirar a gente, o nosso envolvimento com a terra, para transformar tudo em mercadoria e produção. E só finalizando com o que você falou, né, existe um conceito agora, eu falei da fratura metabólica, existe o conceito de dupla fratura metabólica. Porque o capitalismo, quando ele nasceu, ele não apenas separou natureza de ser humano, mas ele também separou grupos de seres humanos, né? Então é uma dupla fratura metabólica. Vamos lembrar que aqui nas Américas, o capitalismo ele sobreviveu matando as populações indígenas e colonizando a terra com a mão de obra dos escravizados. Então é uma dupla fratura metabólica, onde foi feito apenas para um certo tipo da população. É isso, obrigado. Obrigada, Tchaka. Eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, a questão que a Renata coloca, e é fato, Renata, a gente sabe, como o Tchaka colocou na primeira fala, também não acho que a gente deva defender aquele tipo de ambientalismo que aparta as comunidades da defesa do meio ambiente. Tem muita gente ali na região de Sousas e Joaquim Egídio, de comunidades, moradores, que fazem e que são essenciais para preservar os fragmentos que estão ali. O diálogo com os moradores, ela é essencial. O que está em curso ali naquela região, na verdade, é outra coisa. Na verdade, quando a gente está falando desses grandes empreendimentos, desses grandes condomínios, hoje é uma tendência no mundo todo, não são pessoas que quiseram morar perto do rio Atibaia e etc. São fundos de investimento, são capital especulativo, que é o que tem dirigido, organizado as cidades, né? Então, assim, isso é uma coisa... Existe esse debate, eu acho que até esse talvez seja um tema, porque com isso também, não quis entrar aqui, mas disso deriva também uma crise grave de moradia. Campinas foi a cidade que mais teve aumento no preço dos aluguéis no último ano. Então, isso é uma questão dos aluguéis, não, dos imóveis como um todo. Isso gera um problema de moradia. Isso é uma questão que está em São Paulo, é uma questão que está nas principais capitais. Tem uma discussão em Londres, por exemplo, sobre política de controle do preço dos aluguéis. É uma discussão que a população está debatendo, né? Então, eu acho que tem essa questão que nós não somos, digamos assim, o foco, né, da discussão, a disputa, porque existe uma disputa colocada. Existe uma disputa de qual projeto de cidade nós queremos, né? Existe uma disputa que não é contra os moradores dali, devemos ter os moradores dali como um diálogo, como temos muitas parcerias, mas é uma disputa com relação a esse monopólio, fundos imobiliários, fundos de investimento, que são pessoas que não têm nenhuma relação, a relação que eles têm com o território é dar um clique ali no computador para fazer o investimento. É essa relação. É uma relação completamente alienada do território. Então, eu achei importante a tua consideração. Sobre o ponto que a Naná coloca, eu acho que é importante. Acho que a gente pode encaminhar aqui que, nessa plenária que nós vamos organizar em novembro, que a gente faça combinado com uma aula pública, né? E aí eu acho, né, que aí peço ajuda também para a gente pensar o GT, para pensar, né, pode ser o GT de mobilização, inclusive, que pense quais são o que é interessante. Trazemos as comunidades de religiões de matriz africana, por exemplo. Nós temos uma experiência interessante com o terreiro do Pai Nando, que está ali na região, na beira do Capivari. Nós
houve uma tentativa de uma reintegração de posse da vizinha do terreiro, fizemos um embate lá, enfim. Mas eu acho que pode ser também outras comunidades, enfim. Acho que a gente pode contemplar essa temática como uma aula pública somada com a plenária de novembro. E acho, assim, gente, que qual é a grande questão, né? Isso que a Luísa coloca, a Graciela comentou também. Existem legislações, existem planos, existem estudos técnicos, existem essas questões na cidade de Campinas, né? Até porque existe também uma questão de narrativa, né? O prefeito Dário Saad, que eu achei muito curioso que ele apresentou o plano de combate climático na mesma semana que eles aprovaram o PL 88, que permitia construção de empreendimento imobiliário de até 37 metros a 120 metros da área da PP, né? Então, assim, existe um jogo de narrativa, porque eles também são obrigados, né? Eu acho que nós temos que explorar, sim, esse fato, né? Quer dizer, existe um plano, então o que diz esse plano? Queremos disputar esse plano, mas eu acho que, pensando a experiência aqui desses 8 anos, acho que a gente não pode se prender a esses planos, entendeu? Porque o que vai acontecer? Qual é a única possibilidade da gente conseguir organizar e coisa? Força social. É força social, gente. O movimento de mulheres, alguém citou e eu acho que está correto. O movimento de mulheres, acho que foi o companheiro. O movimento de mulheres deu um exemplo. Deu um exemplo importante, a extrema-direita vindo com tudo para cima dos nossos direitos, a extrema-direita acuando negacionista científico, acuando os movimentos sociais, acuando a esquerda, ganhando espaço. O que o movimento de mulheres fez? Foi para a rua. E foi para a rua, não surge do nada. O movimento de mulheres consegue mobilizar e organizar por vários motivos. Um deles é porque existem coletivos feministas de mulheres fazendo um trabalho silencioso, cotidiano, de formação política, de organização, aprendendo, porque parte da alienação da natureza, que a gente é alienado no trabalho, alienado na natureza e alienado na política. Nós não aprendemos a participação política coletiva, organizada. Nós não aprendemos, isso é bloqueado o tempo todo nas escolas. Esse é o sentido do novo ensino médio, esse é o sentido do controle, né, burocrático sobre o próprio aprendizagem da coletividade da juventude. Então, nós também aqui vamos ter que aprender a nos organizar. Essa é a proposta. A proposta é como a gente aprende a se organizar a partir das experiências que nós já temos, a partir das experiências individuais, mas a gente quer construir um processo de aprendizagem coletivo de organização, né? E com certeza vai ser muito interessante e importante fazer essa ação junto dos meninos lá da Fundação Casa, né? É muito importante a tua presença aqui, né? Os trabalhadores da Fundação Casa que também que fizeram greve, que estão em luta pelas condições de trabalho. E assim, eu acho que a gente quer que aqui seja um espaço onde muitas lutas, né? Luta em defesa do bosque, a luta em defesa de uma educação importante dentro da Fundação Casa, uma série de lutas consigam se encontrar e a gente consiga pensar coletivamente. Então, ficou o convite, sejam parte dos GTs. Acho que os GTs vão ter que se reunir, vão ter que elaborar, vão ter que pensar, vão ter que refazer uma reflexão e que a gente consiga fazer essa plenária em novembro para a gente estabelecer o planejamento, quando vai ser esse Tribunal Popular, se é essa a ideia mesmo, enfim, tudo isso para que a gente possa construir esse processo. Ano que vem tem COP, começa a discussão do novo plano diretor. O plano diretor daqui foi aprovado em 2018, ou seja, é no próximo período, no próximo quadriênio, que se começa a discussão do plano diretor. O último plano diretor, eles passaram um rodo na gente. O setor dos empreendimentos imobiliários estava muito organizado, nós estávamos desorganizados. Então, nós precisamos estar organizados para o próximo período. Isso que vai possibilitar que a gente consiga influenciar sobre a legislação, cobrar os crimes, conseguir
influenciar a política pública, né? É a nossa força, a nossa organização que possibilita isso, gente. Então, obrigada pela presença de vocês, e aí a gente vai aí, então, estimular e organizar os GTs para que a gente consiga, de fato, colocar esse projeto em andamento. Obrigada. TV Câmara, Campinas.